Estamos o quê? Numa grande expectativa pelo depoimento de Anderson Torres, que cumpriu o que disse que faria, se entregou voluntariamente à justiça. Quer dizer, voluntariamente ele tem um pedido de prisão contra ele, né? Então, se não viesse de maneira própria, trariam ele de volta. Mas ele disse que voltaria e o fez. Chegou sábado, desde sábado está preso. Vamos lá para Brasília conversar com a Natália Paz para saber qual que é a expectativa agora pelo depoimento de Anderson Torres, que pode ser chave nessas investigações, né, Natália? Boa tarde para você. Oi, Ana. Boa tarde para você. Uma ótima semana para quem nos acompanha. O ex-ministro da gestão Bolsonaro, Anderson Torres, ele segue nesse momento, até segunda ordem, preso no 4º Batalhão da Polícia Militar, que fica no Guará, mais ou menos 15 quilômetros aqui da região central de Brasília. E a expectativa é justamente para o depoimento que ele deve prestar à Polícia Federal nesta semana. O indicativo é de que isso deve acontecer nos próximos dias, mas a data ainda não foi marcada. Isso deve mudar aí ao longo das próximas horas. A gente deve ter essa definição do depoimento dele já para os próximos dias. Lembrando que ele não é obrigado, ele pode permanecer em silêncio durante esse depoimento, ele não é obrigado a falar, mas tem muito receio também por parte da gestão Bolsonaro sobre o que Anderson Torres pode falar se ele decidir justamente não permanecer em silêncio nesse depoimento à Polícia Federal. Então a expectativa é grande. Lembrando que ele é investigado por não ter agido para impedir os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Ele era, então, novamente, secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ele viajou e teria sido avisado 2 dias antes dessa possibilidade de invasão pela inteligência da própria pasta, da própria secretaria que ele comandava. E, além dessa possível omissão, ele também é investigado por uma possível tentativa de golpe. E isso porque, como a gente vem falando já nos últimos dias, como você mencionou há pouco também nessa entrevista com o PGR Augusto Aras, essa minuta de um decreto de estado de defesa que tinha como alvo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foi encontrada na casa dele durante a operação da Polícia Federal e estava no molde direitinho de como é um decreto que é assinado pelo presidente da República. Inclusive, não tinha assinatura de ninguém, né, Ana, mas ao fim desse documento constava o nome de Jair Messias Bolsonaro, caso fosse assinado. Então, esse decreto, de acordo com especialistas, estava totalmente no molde, não era algo feito por alguém de fora sem conhecimento. Falando com alguns especialistas, a gente analisa também o fato dele ter voltado dos Estados Unidos para o Brasil sem possuir o celular dele, sem ter o celular em mãos. Ele afirmou que esqueceu o celular por lá, mas isso também vai ser investigado, porque ele não é obrigado a criar provas contra si, mas caso esse aparelho celular tenha sido destruído, daí sim, ele vai ter que prestar esclarecimento sobre o material, o conteúdo que estava nesse celular. Lembrando que ele foi preso no último sábado. Após ser preso aqui em Brasília, ele passou por uma audiência de custódia, negou todas as acusações de omissão e tentativa de golpe. Ele disse que Bolsonaro não tem participação nessa minuta de tentativa de golpe e que documentos semelhantes, inclusive, foram entregues a ele enquanto comandava a Justiça. O Supremo Tribunal Federal quer saber agora quem que redigiu esse documento dessa minuta e também por que esse documento estava com Anderson Torres. Lembrando que, diante de todos esses desdobramentos, Ana, o ex-presidente Bolsonaro também se tornou investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República e agora caberá ao Ministério Público Federal analisar essas provas colhidas e decidir se denuncia, arquiva ou pede mais investigações sobre esse caso. Eu volto com você. Agora, Natália, uma semana passada aí desses ataques, né, nos 3 poderes, dessas cenas lamentáveis que a gente viu e segue repercutindo, como é que tá o clima, como é que tá a segurança em Brasília, hein? Dá para falar que a gente voltou a um ritmo de normalidade aí na capital federal? Normalidade é uma palavra muito forte ainda, viu, Ana? Mas em comparação aos últimos dias para hoje, a gente já consegue perceber um clima mais tranquilo. A esplanada foi liberada para veículos e também para as pessoas. A gente não precisa mais andar pelos anexos dos palácios para conseguir entrar, então, nos 3 poderes da República. Essa entrada já foi liberada, então, mas a gente percebe, por exemplo, na Praça dos 3 Poderes, a presença da Força Nacional. Alguns veículos da Força Nacional virados
encaminhados para o Supremo Tribunal Federal e outros de frente para o prédio do Palácio do Planalto. Inclusive, a segurança na guarita do Palácio do Planalto, onde fica o Gabinete de Segurança Institucional, também tem mais gente hoje do que nos últimos dias. Inclusive, eles ficam agora cuidando mais quem de fato está entrando, deixando de entrar, tem que ficar apresentando crachá, todo tipo de identificação possível, justamente para evitar que alguém que não esteja trabalhando nesse local entre novamente e aconteça algum tipo de problema. Então, está um pouco mais normalizada a situação, mas a gente percebe que a segurança ainda continua reforçada em comparação aos últimos dias. Boa, vamos seguir acompanhando para que o clima de normalidade volte o quanto antes, né? A preocupação segue constante ainda, infelizmente. Obrigada, viu, Natália? Bom trabalho aí. Um abraço, até mais.